Olá, meu povo, sejam bem-vindos ao meu canal. Quem vos fala é Tátio Andilo, a benção. Em primeiro lugar, queria muito agradecer aos inscritos, mais de 2.300 inscritos que o canal já tem. Isso é muito legal, que eu sei que as pessoas estão me escutando, gostam do que eu falo. Eu fico muito feliz com isso, muito feliz mesmo. E você que está visitando o canal e não conhece aí, se puder, se inscreva, curta, compartilhe, faz o canal de gato e sapato. O importante é você o Google saber que você, o YouTube saber que você esteve aqui e que se interessa pelo canal, é muito legal. E o vídeo de hoje eu gostaria de falar, intitulado Com Que Roupa Que Eu Vou, é sobre as vestimentas do candomblé. Vamos ao vídeo. Bom, gente, eu tenho ido a alguns candomblés aí e eu tenho visto o comportamento de um segmento aí da assistência, né, dos convidados da casa que vão para assistência assistir o candomblé, que as pessoas estão se vestindo de um jeito que parece que estão indo a um pagode, a um clube, a uma festa, a um baile, e não uma festividade religiosa. Porque o candomblé, ele é uma festividade religiosa, ele é uma cerimônia religiosa, ele não é um lugar que você vá como se você fosse frequentar um clube, um baile, né? Aí aqui no Rio de Janeiro é uma quentura da porra. Aí tu vê os homens, tênisinho, bermudinha até o joelho, uma camisetinha, uma camisa qualquer, às vezes um blusão, sentam na assistência para ver o candomblé acontecer, depois comem, bebem e vão embora. E sinceramente é um comportamento horroroso. As pessoas, vai assim na igreja que eu quero ver quem é que entra na igreja. Quem é que entra na igreja se não for com homem, com a sua calça, com seu com o seu blusão? Não entra, porque as pessoas respeitam isso. E a postura de uma pessoa, a educação, está ligada a tudo. A sua educação de falar, de tratar as pessoas, e a roupa que veste, da onde que ele vai frequentar. Uma coisa que eu acho um saco, eu acho terrível, todo mundo sabe, qualquer festa de iniciação, 7 anos, obrigações grandes, festa de lembado, os santos brancos, você é obrigado que vai entrar dentro de uma sala de candomblé para ajudar, para bater uma palma, responder uma cantiga, ver o candomblé acontecer, tem que botar lá traje branco no convite, porque senão as pessoas vão de qualquer cor. Que isso, gente? Cadê a educação? Educação de axé. Eu sou obrigado a botar no meu convite, numa festa de lembrar na minha casa, que você tem que ir de branco. E até assistência, que é comprometida também, que ninguém vai ao candomblé que não seja, no mínimo, um simpatizante, não sabe que a regra, né? A regra é para se usar branco nas festas, de iniciação, obrigações da festa de lembrar. Isso é uma coisa também muito chata. Outra coisa, né? O comércio, ele é uma coisa terrível, ele dita regras, né? Ele dita muita regra e dita regra no candomblé. Há muito tempo, isso não é coisa de agora, que surgiu aí um conjuntinho para a mulher, que ela bota, uma bata com uma calça, uma bata comprida, com uma calça, pano de cabeça, pano de cintura, bota seu filho de conta e acha que está vestido para o candomblé, para entrar uma sala de candomblé. Pô, gente, não está não. Eu não estou aqui para ditar regra, nem ensinar você como se vestir. Mas eu estou aqui para dar minha opinião, o que eu acho certo. As pessoas, eu duvido que minha mãe Mabegi não vá a um candomblé, que seja de visita, se não for de vestido, ou de uma saia, de um blusão bonitinho, com os seus aparamentos de uma senhora abá do candomblé, da alta sociedade do candomblé. As pessoas não estão se importando mais. E o pior, as coisas, tu faz uma vez errada, 2 vezes errada, e acaba se tornando normal. Que as pessoas que são da casa, ficam até constrangidas de chamar a atenção das pessoas que vão na sua casa, que não tem uma roupagem legal, não se veste apropriadamente para participar daquilo. E pior é quem dá nome. Vamos dizer, uma festa de Iaô, vem uma pessoa assim mal vestida, às vezes de preto, calça jeans, e você dá aquela pessoa para tirar o nome, para apadrinhar o seu muzenza.
Não estou falando isso do Queto, estou falando mais do Angola, porque o Queto tem uma vestimenta muito deles, né? Que eles usam aqueles conjuntos mesmo africano, compram um ancará, fazem muito conjunto, alacá, cafta, bata, tal, e filada mesmo, do mesmo pano da camisa, da calça, eles se vestem, porque é a herança deles muçulmana, né? Não do povo de Angola. Angola, o gão Zequeté, um blazer ou um blusão bacana e tal, né? Para ir. Eu, como me lidou com muito ogãs que são mais velhos do que eu, né? Graças a Deus, porque sei lidar com isso, tenho educação para lidar, sempre foi exigido. Tem que ter postura, você tem que ter educação, postura, respeito, dignidade, saber se vestir, porque um cara que sabe se vestir num candomblé, sabe chegar, as pessoas olham, e você é respeitado por isso também. Isso faz parte de todo o seu conteúdo religioso. Então, o candomblé como uma cerimônia religiosa está sendo muito desrespeitada. E pior, as pessoas estão achando que isso é normal, que não é cobrado. Lá na casa de minha mãe, é uma casa muito grande, a assistência sentam homens de um lado, mulheres de outro, para você ver como se trata essa questão séria até de separar homem de mulher. Lógico que tem casos que são pequenos, não dá para você ter esse controle, mas as pessoas têm dignidade e respeito de sentar na sua casa, não ficar se pegando com mulher nem nada, elas estão ali para presenciar aquela cerimônia religiosa, né? Uma coisa que eu admiro no povo dos Ogãs de São Paulo, que eles se vestem muito bem. E eles conseguiram carregar, o povo da Bahia também, das casas tradicionais, esse costume de antigo, porque os antigos só iam para candomblé, principalmente ogãs, de terno, gravata, chapéu, um bom sapato engraxado. Eles separavam suas melhores roupas para louvar os seus santos, louvar o seu Deus. Pô, isso é maravilhoso, porque você está se oferecendo por inteiro ao seu Deus, e ele está vendo isso, que você se comporta bem e você se prepara para ir até ele. Então, eu acho que isso é bem louvável, né? Você pega as fotos dos ogãs e dos pais de santos antigos, de há mais de 50 anos atrás, os pais de santos ogãs, tudo de terno, pode ver fotos de Leseng, Tata Fumutinho, Cabocla Venta de Axé, Rafael Boca Torta, e um monte deles aí que a gente vai falar, com essa postura de botar terno, gravata e seu chapeuzinho para a roda fazer o seu candomblé acontecer. Eu não vou falar sobre pano de cabeça, pano de cintura e homem, porque eu vou ser apedrejado, né? E as pessoas que mais não estou falando mal não, pelo amor de Deus, mas as pessoas que mais contribuíram para que o homem usasse pano de cabeça e pano de cintura em candomblé, foram 3 ícones maravilhosos do candomblé. Foram seu Joãozinho da Goméia, seu Paulo da Pavuna e seu Valdomiro Baiano. Aí a gente não pode falar mais nada, né? Eu acho que não vale, não cabe. Mas quem sou eu no candomblé? Eu sou muito pequenininho, mas tenho personalidade de falar o que eu penso e o que eu vivo. Eu só falo daquilo que eu vivo, que eu vivi e vivo agora e vou viver. E o que eu tento passar para os meus é um comportamento desse, de respeito, boa postura, uma boa roupa, educação, cantar bem, tocar bem, tem que aprender, né, a ser religioso. E isso é importantíssimo, ser religioso, tá? Então, esse vídeo era sobre isso que eu queria falar, eu já queria gravar um tempinho, entendeu? E muito obrigado a você que está acompanhando o canal, a benção de todos, Zambequataçá, e até o próximo vídeo.